São micronutrientes aqui para a gente então finalizar, né, pegando aí rapidamente todos os nutrientes, né? Em relação aos micronutrientes, eu gostaria de destacar aqui Olá, meu nome é Edson Matiello, sou professor do Departamento de Solo da Universidade Federal de Viçosa. Eu trabalho com nutrição de plantas, especificamente com fertilidade do solo e fertilizantes. Hoje nós estamos aqui no laboratório de fertilizantes porque eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre os fertilizantes potássicos, né? Eu gostaria de destacar o cloreto de potássio, e ele tem duas colorações, uma coloração avermelhada e uma coloração branca. É o mesmo produto, tecnicamente, a eficiência é muito similar. A diferença é que esse cloreto de potássio branco, ele não tem contaminações com ferro e ele é mais conveniente para uso em hidroponias ou mesmo em fertirrigação. Esse cloreto de potássio aqui, avermelhado, ele já tem mais impurezas, então a dissolução, né, seria mais complicada em relação ao cloreto de potássio branco. Tá? Mas tecnicamente a eficiência é muito parecida desses produtos. Tá? O KCl pode estar também na sua forma em pó, né? Granulado é mais conveniente aí para aplicações via solo. O KCl é a fonte de potássio mais barata, portanto deve ser a que o produtor mais vai utilizar. Também temos uma maior oferta de KCl. Né? Por alguma razão que o KCl seja problema ou inconveniente, algumas culturas mais sensíveis a cloro, por exemplo, quando isso acontece, né, a gente tem a opção de usar outras fontes, sulfato de potássio, que é um pouco mais cara, né, ou mesmo nitrato de potássio. Então, em algumas situações mais particulares, a gente vai pensar em combinar essas fontes ou substituir parcialmente o KCl por outras fontes, se for o caso daquela cultura em específica. Tá? Então isso em relação aos fertilizantes potássicos. Né? Bom, em relação agora a outra dica importante, né, a gente também usa, o Brasil usa bastante fórmulas NPK, formulações NPK. Né? E a gente tem historicamente, né, no país aí, o 4-14-8 talvez como uma das fórmulas mais preferida aí pelos produtores. Né? Eu só vou destacar que é vantajoso para o produtor usar formulações NPK mais concentradas, porque o preço vai ser melhor por quilo do nutriente. Né? Então, o produtor tem a opção de usar um 4-14-8, que é mais caro, do que um 8-28-16, exatamente o dobro da concentração. Então, se vocês forem escolher formulações NPK, busquem por aquelas que têm mais concentração de nutrientes. Nós chamamos as fórmulas de alta concentração, em comparação às fórmulas de baixa concentração. Né? Então as fórmulas de alta elas têm um preço melhor por quilo do nutriente, tem menos enchimento na sua composição, muitas vezes um 4-14-8 tem grande quantidade de enchimento na sua composição, isso não é vantajoso para o produtor, ele deve procurar mais nutriente nas suas formulações, isso vai diminuir o custo final da adubação. Tá? Bom, falando um pouquinho em relação a micronutrientes aqui, para a gente então finalizar, né, pegando aí rapidamente todos os nutrientes, né, em relação aos micronutrientes eu gostaria de destacar aqui, a gente tem várias fontes, várias possibilidades, aplicação de micronutriente via solo, via foliar ou na semente. Eu considero que a aplicação via solo deve ser a regra do produtor para a maioria das vezes, salvo alguns casos especiais, alguns casos específicos de cultura ou tipo de solo. Por exemplo, solos com pHs mais elevados, a aplicação via solo pode ser inconveniente, mas não é o caso, não é o caso da maioria dos solos no Brasil. Né? Para a maioria das nossas condições, a aplicação do micronutriente via solo deve ser preferida pelo produtor, como regra. E complementos em algumas culturas e em alguns casos foliar são bastante interessantes. Né? Muitas vezes uma cultura você quer fazer um input, né, rápido, uma correção imediata de um micronutriente que está faltando, então é conveniente a aplicação foliar. Algumas culturas como soja, por exemplo, a gente tem aplicações foliares aí, principalmente de molibdênio ou mesmo na semente, que complementa essa adubação. Muitas vezes o manganês também é importante nessa cultura.
né? Mas a gente destaca que a aplicação de micronutrientes via solo é mais conveniente para o produtor. Falando um pouquinho de cada um deles. Fontes de boro, a gente tem várias opções, essas fontes normalmente são eficientes, tá? Eu diria que entre os micronutrientes, as fontes de boros, elas são mais eficientes via solo. A gente tem opção hoje no mercado de fontes mais solúveis, quando eu quero uma nutrição mais rápida, é o caso do ácido bórico, o caso do bórax, né? São outros boratos também que tem no mercado, essas fontes são eficientes. Em algumas condições que a gente quer uma nutrição a médio ou longo prazo, nós podemos e devemos usar uma fonte de solubilidade intermediária ou mais solubilidade menor, né? O caso aí da ulexita, é o caso da colemanita, né? Em algumas condições em que há uma possibilidade real de lixiviação, por exemplo, do boro no solo, a gente deve considerar isso. Então, falando rapidamente de boro, seria isso. Em relação a zinco, ferro, manganês e cobre, eu estou juntando esses micronutrientes, a gente tem a opção tanto de óxidos ou formas solúveis de sulfatos ou nitratos, né? A diferença é que as fontes solúveis é uma nutrição também imediata, enquanto que os óxidos têm uma liberação mais lenta, mais gradual. Então hoje, né, em termos de micronutriente, é importante pensar um efeito residual prolongado nas nossas culturas e não uma adubação a curto prazo. Então eu devo considerar aí que cada vez mais hoje sistemas de produção, culturas perenes, esse efeito residual da adubação passa a ser estratégico e importante para o produtor, né? E quando eu faço adubação via solo, eu tenho de micronutrientes, eu tenho um efeito residual prolongado, por isso é muito vantajoso esse tipo de adubação para o produtor, né? Pessoal, era isso, né? Não dá para falar de fertilizantes sem falar também de correção de acidez do solo, eu deixei para o final de propósito, para dizer para vocês que nada adianta tudo que nós falamos aqui se eu não tenho um solo bem corrigido com calcário, tá? Se eu não tenho um solo com um pH adequado. Então, o calcário é um produto antigo, é um corretivo aí que o produtor já conhece de muito tempo, mas é totalmente importante aí nas nossas adubações atuais. Então, uma dica aí para vocês: corretivo de acidez é a primeira etapa que nós vamos pensar no nosso manejo, né? É preciso adequar o pH do solo para que esses fertilizantes tenham uma boa eficiência e a gente possa ter um melhor resultado aí nas nossas adubações e uma melhor rentabilidade para o produtor, tá? Bom, por hoje é isso. Um abraço e até mais.